o otimismo é algo central na psicologia positiva, onde tem inúmeros estudos. Então, aqui eu coloquei como título da aula de hoje, Optimism, a Learnable Trait That Can Change Your Life. Então, qual é a definição de otimismo? O primeiro ponto aqui it's a general disposition to expect good things. Essa é a definição mais simples de otimismo. A general disposition to expect good things. Ponto central aqui é que o otimismo é treinável. Então, a psicologia positiva começa, vai a gente contar o começo dela, ela formalmente começa em 1998, com o Martin Seligman na presidência da APA, Associação Americana de Psicólogos. Ele foi o psicólogo eleito com o maior número de votos na história. Mas, na verdade, a história do Morley começa muito antes disso. Eu, por exemplo, não sabia antes de fazer o mestrado aqui, mas o Morley, por 25 anos, foi um grande especialista em Abnormal Psychology. Abnormal Psychology é a parte mais profunda ou pesada da psicologia, né? Como tratar os transtornos mais pesados, como esquizofrenia, borderline, psicopatia e assim por diante. E escrevia livros a cada 5 anos sobre o assunto, fazendo uma revisão de todo o campo. Onde o Morley começou a ficar muito famoso, e ele escreveu um livro chamado Learn Optimism, que já era sobre psicologia positiva, mas foi antes da psicologia positiva ser fundada, que é esse livro de 1991. Então, nesse livro ele vai argumentar que o otimismo é treinável, e ele vai ter mostrado isso por meio de pesquisas com cachorros. Então, o que ele fazia? O que ele se deu conta? É que quando eu colocava os cachorros para tomar choque, esses cachorros tomavam um choque e eles não tinham como sair. Depois de um certo tempo, mesmo que eles tivessem um jeito de sair dali, eles já não tentavam mais. O que chamam de learn helplessness. Então, tipo, eu não tentava mais, e eles entravam num estado depressivo. Então, uma pessoa deprimida, nessa definição aqui, vai ser aquela pessoa que não está mais vendo nenhuma saída ali, não está vendo como sair daquela situação. Isso foi uma grande novidade dentro da ciência, porque não se sabia que os animais conseguiriam fazer isso. Até então se pensava muito por meio do Pavlovian Study, que linkava uma coisa na outra. Então eu faço o sino, dou a comida, o cachorro começa a salivar, quando toca o sino, mesmo se não vem comida, o cachorro saliva porque ele acha que isso está vindo. Isso estava mostrando que os cachorros estão realmente eles saindo da sua natureza e entendendo cognitivamente que, cara, não tem como sair daqui, não adianta mais tentar. E ele trouxe isso, só que ele trouxe o lado oposto. Ele primeiro descobriu isso, Learn Helplessness, que foi uma grande novidade, e depois ele falou, como é que eu posso treinar otimismo nas pessoas? Porque se eu posso treinar pessimismo, eu também posso treinar otimismo. E ele começou a usar isso muito para tratar a depressão. O Morley, por muito tempo, foi um psicólogo clínico também. E daí vem essa explicação aqui, que é o que a gente chama de Explanatory Styles. Essa era uma teoria do Morley. O Morley estava, esse é o primeiro. Eu tentei trazer aqui todos os estudos referência. Então, ou o estudo mais famoso na área, como é o caso do Seligman, 1991, que é o Learn Optimism, ou é o primeiro estudo do Explanatory Style, onde deixou mais famoso foi nesse livro de 1991, mas esse estudo é de 1978, onde o Morley estava no estudo, provavelmente foi o que mais fez coisa, mas ele não é o que assinou, né? Porque na academia é assim, né? Tem uma época que ainda não é tão fodão, tu faz o estudo, mas quem assina ainda é teu professor que está acima. O que é Explanatory Style? É o jeito que tu explica as coisas. How a person habitually explains the causes of events in their life. Então, o jeito que tu vai explicar os eventos na tua vida vão ditar o quão feliz tu é, o quão triste tu é, o quão otimista tu é, o quão pessimista tu é. Tu já abriu um sorriso agora porque tu deu conta o quanto isso é verdade. Que na verdade não são as ações em si que nos fazem felizes, é como a gente interpreta elas. A gente vai entrar bem mais nisso. Explanatory Style vai ser o foco da nossa aula de hoje, porque como é o exercício preferido do Martin para treinar otimismo, eu achei, tem zilhões de outros, mas cara, vou usar o preferido do pai da psicologia positiva. Eu não sei se tu sabe, mas a psicologia cognitiva comportamental, TCC, surgiu aqui na Penn, com o Tim Beck. O Beck, ele tinha, o nome dele é Aaron Beck, mas o apelido dele era Tim Beck, todo mundo aqui chama ele Tim Beck, eu nunca conhecia esse apelido antes, porque eu me dei conta. Mas ele e o Morley eram muito próximos, e eles trocavam muito, o Tim era um pouco mais velho,
que o Morty, quando eu tô falando Morty aqui, é Morten Seligman, é que o Morty não deixa de chamar ele de Morten Seligman, ele acha muito formal. O que dita do nosso programa aqui, porque se o Dr. Morten Seligman, que é o cara mais importante na área, não deixa ninguém chamar ele de Morten Seligman, só de Morty, tu imagina que nenhum outro professor deixa a gente chamar ele de Doctor, né? Porque não faz sentido nenhum. A gente chama Morty de Morty e os outros professores de Doctor. Então é bem interessante essa humildade dele. Mas toda a psicologia positiva, então, ela é muito fundada na psicologia cognitiva comportamental. A psicologia cognitiva comportamental, ela é muito científica, ela sempre buscou essa linha muito científica. O Morty, com todas essas descobertas dele, por exemplo, Learn Helplessness e Learn Optimism, foi uma pessoa fundante em a gente entender que dava pra gente estudar a cognição. Até o Morten Seligman vir com isso, e não foi só o Morty, mas outras pessoas, estavam estudando só behaviorismo, que é a parte comportamental da TCC. Na cognitiva, você achava que era muito difícil, então, cara, é só comportamento, é positive e negative reinforcement, é isso que tem, a gente é meio animal mesmo, a gente não pensa, é isso que tem. Tanto é que hoje em dia, a terapia comportamental se usa muito menos, se usa muito mais a parte cognitiva, do cognitivo comportamental, embora o teu comportamento seja importante. Uma coisa interessante, o Morty estava contando esses dias de como que começou essa revolução. E ele falou que foi um estudo publicado em Berkeley, que eu não vou lembrar a data, eu até posso ter a data aqui, eu posso pegar, mas era um estudo que revolucionou e mostrou que cognição ajudou não foi só a cognição que fazia sentido, ajudou a ver o quanto questões genéticas influenciavam. Porque quando o Morty começou, em 1960, o Morty tem 81 anos agora, né? Quando ele começou lá em 1960, era só comportamental. E a ideia vigente é que nada era genético. Que a gente é 100% o que foi construído aqui nessa vida, né? Então a antropologia cultural estava em alta. E o Morty explica isso de um jeito muito interessante, que ele fala assim, cara, não era só pelo momento da ciência, é porque as duas maiores nações naquele momento se beneficiavam dessa história. Então, os Estados Unidos tinha muito, somos todos livres, somos todos iguais, né? E o American Dream, todos podemos conquistar, né? Então, a propaganda americana funcionava muito melhor com esse discurso. Então, esse era E a propaganda da União Soviética também funcionava melhor com esse discurso. Né? Porque o discurso é que se a gente retreinar vocês vão agir diferente. Então, se a gente mudar o jeito da sociedade, vocês vão funcionar bem diferente. Né? Então, não colocavam nada para genética. Esse estudo que saiu em Berkeley, do John Garcia, saiu em 1965, e que foi o que começou a psicologia evolutiva, de entender quanto a nossa mente ia mudando. Eram estudos com ratos, e o estudo era o seguinte, eles colocavam esse monte de ratos e botavam ele para comer uma coisa doce, botavam num labirinto, daí os ratos comiam uma coisa doce, eles adoram, então tinha o cheiro de doce, eles comiam uma coisa doce. Isso que eles colocavam uma radiação ali, um tipo de radiação específico. E os ratos, então, se enjoavam depois de comer aquilo. Não era porque eles estavam comendo, era pela radiação. E esses ratos, e tinha uma música que tocava com isso, uma música que os ratos geralmente gostam. E a gente consegue saber que a música lá pelo quanto que eles mexem o rabo deles. Então tinha uma música que os ratos gostavam, que tocava junto. Na teoria pavloviana, e assim, acreditar que os ratos vão odiar essa música, porque eles vão linkar essa música a ficar doente, e eles não vão mais gostar disso. O que aconteceu? Daí fizeram um estudo e se deram conta que os ratos continuavam gostando pra caralho daquela música. Mas eles nunca mais comiam doce. E o ponto do John Garcia foi, claro, isso faz muito sentido, evolutivamente falando. Porque digamos que eu vou lá num poço, que tá com cheiro ruim, tomo uma água com gosto ruim, passo mal, tenho diarreia e tal. E naquele dia, tava com sol, assim, vou ter sempre medo de quando tiver com sol, eu vou ficar mal, ou passou uma ave, aquela ave que me fez mal. Não, a gente aprende que é desse jeito. Então os animais também linkam a coisa certa, não tem coisas que vêm de maneira evolutiva na gente. A gente está aprendendo tudo aqui a nada. Bom, a gente saiu um pouco do tópico, mas achei que era interessante. Mas o que a gente está falando aqui é sobre tu ser positivo para as coisas que vêm na frente, mas não de wishful thinking. E o que eu gosto de usar para isso é o que a gente chama de Stockdale Paradox. O Jim Collins, que é um autor muito famoso no mundo dos negócios, ele escreveu um livro bem conhecido, From Good to Great. Ele traz esse exemplo, ele gosta bastante desse exemplo. E o Stockdale Paradox vai dizer o seguinte: se eu for otimista demais, em demasia, eu vou, digamos que eu tô preso, Esse é o exemplo que se usa, inclusive a história do Stockdale Paradox é isso. Eu tô preso, Eu sou um prisioneiro de guerra. Se eu vou ser muito otimista, não, em 2 meses eu tô liberado. Ou até o Natal eu tô liberado. E eu coloco todas as minhas fichas nisso, eu vou ter menos chance de sobreviver. Então, o Stockdale Paradox, e se eu for super pessimista, nunca vou sair daqui, também vou ter menos chance de sobreviver, sabe isso? O Stockdale Paradox é um equilíbrio entre eu vou sair daqui um dia, mas eu não sei quando.
Independente de acontecer, eu vou continuar confiando que eu vou ser daqui um dia. Então é ser algo otimista, mas sem uma data marcada. É sem ter essa pressa de que tem que acontecer agora. E acho que tu consegue imaginar os paralelos que isso tem com a nossa vida. Né? Quando eu sou otimista, cara, eu vou conseguir essa promoção, mas eu não sei quando. Eu tenho que conseguir essa promoção em 6 meses, senão vou me desmotivar. Essa pessoa vai ter menos sucesso. Então acho que é isso que o Stockdale Paradox nos traz. Daí o Stockdale Paradox não é um estudo tão científico, né? Na verdade, nunca vi os dados para o Stockdale Paradox por si só. Mas daí eu trouxe um estudo científico que mostra, geralmente quando a gente vai estudar otimismo, que eles pegam o topo mais otimista e o topo mais pessimista. Porque não existe um grau de otimismo. A gente pega um grupo de pessoas, a gente mede otimismo e pessimismo. Caras que estão mais em cima são os otimistas. Geralmente é quartile. Então, os 25% mais otimistas a gente vai considerar otimistas, os 25% mais pessimistas a gente vai considerar pessimista. E mostrou que os dois extremos diminuem o bem-estar deles. Quando eu sou em demasia, quando me falta equilíbrio, diminui o meu bem-estar. O pessimismo mais, então quase 22%, enquanto que o otimismo bem menos, mas também diminui com 13,5%. Esse é o estudo de Meza e Downson de 2021. Isso se alinha muito com a ideia de Maslow. Como sabe, Maslow fez a pirâmide das nossas necessidades básicas, a hierarquia das necessidades. Tem vários jeitos de explicar essa pirâmide, se usa bastante na psicologia positiva. Ele não acertou cada pontinho ali, mas o que ele entendeu e o que ele acertou foi no quanto a gente precisa das nossas necessidades básicas cumpridas antes da gente conseguir ir atrás de outras coisas. Isso ele entendeu muito bem. E o que a gente vai dividir hoje em dia em Basic Needs e Higher Needs. Por exemplo, dinheiro aumenta a tua felicidade até tu conseguir ter todas as tuas Basic Needs completas. Depois disso, mais dinheiro não aumenta a tua felicidade. Não é o tópico da aula de hoje, mas acho que já me viu falando disso aqui algumas vezes. O Maslow, quando ele vai definir as pessoas que ele vai chamar de self-actualized people, que o Maslow trouxe uma definição de sucesso que pode ser parecida com o que a gente usa na psicologia positiva, mas era um sucesso interno, não tinha a ver com quantas pessoas ganhavam, mas era uma definição de sucesso mais holístico, e ele chamou isso de self-actualization, de conseguir cumprir quem tu nasceu para ser, poderia ser uma definição disso. Mas que essas pessoas tinham uma habilidade principal em comum, que elas conseguiam olhar para a vida como ela é, nem melhor e nem pior, mas viam as coisas como ela é. E o que o Maslow trouxe, que cada vez a gente consegue comprovar mais, é o quanto o ser humano é ruim de olhar para a vida como ela é. Tudo na vida, ou a gente exagera para melhor ou para pior. É impressionante. A gente não lembra bem do que aconteceu no passado, a gente exagera para os dois lados. Aí parte do meu trabalho como terapeuta, com muitos pacientes, é ajudar eles a verem a coisa como são. E ver as coisas do passado como são, nem melhor e nem pior. Mas existe uma certa lenda na academia que mostra que ser pessimista é mais cool. É mais legal tu ser pessimista. Tu falar de todos os problemas que estão no mundo. Eu diria que essa é uma doença que existe na nossa sociedade. Talvez venha de uma questão genética mesmo, de que a gente foi treinado para olhar para os problemas. Isso é um fato. Mas tem uma idealização do passado muito presente na academia. Eu já vi algumas pessoas chamando de síndrome do Meia-Noite em Paris. Do filme aquele que eu não sei se você já viu, mas o cara volta ao passado e sempre a galera tá reclamando que antigamente era melhor. O Steven Pinker, com o livro Novo Iluminismo, de 2018, que é um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na minha vida, ele vai mostrar o quanto, cara, a gente nunca teve melhor como sociedade. A gente está vendo o melhor momento da nossa história, a gente poderia estar muito melhor do que a gente está, poderia, mas a gente nunca teve melhor. E muitas vezes os otimistas são os que melhor veem as coisas como elas são. Que o pessimista, contrário do que a gente imagina, os pessimistas são os que estão vendo a vida turva, são os que estão vendo a vida errada. Óbvio que guardar as devidas proporções, é óbvio que tem gente que usa óculos cor-de-rosa e não é isso que a gente está argumentando aqui. Mas eu gosto muito, cada vez eu tô gostando mais dos clichês, porque eu tô me dando conta que os clichês são clichês por algum motivo, a maioria deles, óbvio que tem alguns ruins. Mas tem um que eu gosto muito que é, espere o melhor, prepare-se pro pior e aceite o que vier. Então acho que é mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Mas é para ter essa visão realista, mas otimista sobre o futuro. Então vamos lá. As pessoas otimistas, o que elas fazem? O que a gente está falando aqui? Elas notam o positivo ao invés de só focar no negativo. Então, não é que elas só notam o positivo, elas notam o positivo ao invés de só focar no negativo, como é o padrão da maioria das pessoas. O jeito que a gente vem programado, o nosso sistema, ele vem só focar no negativo. Isso é a grande maioria. E as pessoas que são otimistas, elas veem oportunidade onde os outros estão vendo só perigo. Uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de explicar, é o seguinte: as pessoas muitas vezes não sabem qual é o motivo de existir, evolucionariamente falando, de existir emoções positivas. As emoções negativas, elas servem pra gente se focar naquele problema e resolver. E usar toda a nossa energia para resolver aquilo. Mas as emoções positivas, elas servem pra gente aumentar o nosso repertório de técnicas. Então, quando eu tô feliz, por exemplo, eu me conecto com muito mais pessoas. Eu aumento meu networking, as pessoas que eu conheço. Quando eu tô feliz, eu vou testar coisas novas.
Eu vou pular de uma árvore para outra, pensando muito lá atrás, né? Vou pular de uma árvore para outra, eu vou brincar, eu vou testar coisas novas. Eu vou criar curiosidade por coisas novas, eu vou brincar com diferentes tipos de madeira e coisas. Então, a felicidade, ou as emoções positivas, elas servem porque a Barbara Fredrickson vai chamar de broaden and build. Quando eu estou feliz, eu tenho uma visão mais holística do mundo. E é muito importante para aumentar minhas ferramentas para resolver os problemas. Quando eu estou numa emoção negativa, eu estou single focus, que também é importante. Vou resolver aquela merda ali. Então, em estado de alerta. O que todos... Parte que eu queria fazer na apresentação, também nos próximos slides, é linkar com as coisas de longevidade, que eu sei que tu gosta, de inflamação no corpo. O que os estudos mostram é que o problema não é o estresse. O estresse, ele é natural e ele faz bem. O problema é o estresse contínuo. É o tempo inteiro no estresse. A gente foi feito, nosso corpo funciona super bem com estresse. A gente tem estresse, resolve o negócio, fica calmo. O problema é eu estar sempre em estresse e nunca relaxar. E o que gera mais problema ainda é quando eu estou em estresse que eu sinto que eu não tenho controle sobre. E aqui a gente volta nesses pontos do otimismo. A gente vai falar sobre locus interno de controle. É o quanto que eu sinto que eu consigo resolver os meus problemas. Que também conecta com o Explanatory Style, que conecta com a gente vai falar de outra coisa que é Self-Efficacy, que era a principal teoria do Albert Bandura. O quanto que eu consigo resolver as coisas. Então, as pessoas que são otimistas, elas aceitam muito mais rápido as coisas, enquanto que os pessimistas negam muito mais. Vivem em negação. Existe uma tendência maior em pessoas pessimistas a negarem a realidade, a negar a morte de alguém, a negar um problema físico. Quando a gente fala em aceitação na psicologia, não é aceito e não vou fazer nada para mudar. Não, mas antes de eu mudar, eu preciso aceitar que eu tenho esse problema. Antes de eu emagrecer, eu preciso aceitar que eu estou acima do peso que eu quero. Aí eu consigo. Antes de eu aceitar, você fala, não tô. Sabe, quando a gente fica buscando desculpas, a gente está nesse processo de negação. Isso é bem interessante porque antes desses estudos, você achava, bom, talvez os otimistas são mais cegos, né? Põe esse óculos cor-de-rosa e não aceitam as coisas como elas são. Como eu já dei o spoiler ali, as pessoas que são otimistas têm um locus interno de controle maior. Então, estudos clássicos do John Rutter, de 1966, e foi baseado na teoria de locus interno de controle que o Bandura desenvolveu a teoria de self-efficacy, que é o quanto eu consigo olhar para um problema e sentir eu consigo vencer isso. O locus interno de controle simplesmente fala, eu estou no controle. Então, isso é um locus interno de controle alto. Self-efficacy, não só estou no controle, eu consigo resolver isso. A nova teoria do Martin Seligman, ou que ele não que as outras teorias estavam erradas, né, mas o ponto que ele está mais se debruçando hoje em dia é sobre um conceito que ele chama de agency. O quanto que a gente é agente da nossa vida. E ele define a agency como a soma de três coisas. Self-efficacy, o quanto eu acho que eu consigo resolver esse ponto. Otimismo, o quanto que eu acredito que as coisas vão estar melhor no futuro. E imaginação. Quanto eu consigo imaginar algo diferente. Se eu não tenho essa criatividade, eu não consigo inovar. Então, efficacy causes trying harder. Não importa quantas vezes eu errar, eu vou continuar tentando. Efficacy causes trying hard. Então, eu vou fazer mais e mais forte. Optimism causes persistence. Então, eu vou seguir fazendo no matter what, porque eu sei que uma hora vai dar certo. E imagination causes innovation. Então, o Morty está se dedicando muito a conseguir analisar eventos do passado. Então, tem uma linha de estudo que é Historical Psychology. Historical Psychology vai te contar a história da psicologia. E o que ele está se debruçando hoje em dia, que é o quanto que tal evento, a Guerra Fria influenciou as pessoas nos anos subsequentes a estarem mais assim, mais assado. Essa é uma área que já é bem estabelecida. O que ele está se debruçando hoje em dia é o oposto, é Psychological History. É o quanto que a psicologia daquele momento mudou a história dos fatos. Então, o quanto quando a gente começa a usar mais agentic words, mais palavras que falam sobre o quanto a gente consegue mudar o mundo, o quanto eu consigo fazer coisas, quanto a inovação é possível. Quando a gente começa a usar mais esse tipo de palavra, mais inovações acontecem. Então ele consegue traquear isso, é bem interessante. Eu vi um livro novo dele, mas já está começando a publicar alguns artigos que já estão no Google Scholar. Esse daqui que eu citei é um deles. Eu imagino que nesse momento já é para estar claro alguns dos... o que é otimismo e bastante interesse nisso. Aqui eu trouxe 4 estudos só, para não perder muito tempo. Teria zilhões para trazer, mas eu trouxe 4 estudos do que as pessoas otimistas têm como consequência disso. Então as pessoas otimistas vivem 15% a mais. 15% é muita coisa. Porque, cara, é muita coisa. A gente está falando aí de mais de 10 anos a mais para as pessoas otimistas. Elas aumentam a resiliência delas. Como que foi medido nesses estudos aqui a resiliência? Quando elas enfrentaram um problema muito grande, são problemas grandes mesmo, de traumas mesmo, de voltar de uma guerra, de coisas sérias, elas tinham uma chance muito menor
de ter problemas psicológicos, de desenvolver uma depressão, de desenvolver um estresse pós-traumático e coisas assim. Níveis altos de otimismo estão relacionados com uma inflamação mais baixa no teu corpo, aqui estão os estudos que eu trouxe em vossa homenagem, e otimismo está relacionado com um sistema imune mais forte. Teve outros que eu achei que só podia trazer 4 nesse slide, mas que também eram interessantes, onde mostrava que o otimismo, inclusive, ajuda a cicatrização ser mais rápida numa pessoa. Então, as pessoas otimistas têm uma cicatrização mais rápida. O principal estudo que mostra de otimismo e longevidade é porque o otimismo diminui muito a tua chance de morrer de ataque cardíaco. Muito provavelmente porque a pessoa fica se estressando menos com o futuro. Mas o fato é que os otimistas têm muito menos chance de morrer de ataque cardíaco. Mas olha que interessante, o otimismo por si só não aumenta necessariamente o quanto tu vai ficar doente no aqui e no agora. É muito mais essa previsão de futuro. Enquanto que os teus sentimentos positivos, esses preveem o aqui e o agora. Como se a gente tivesse duas coisas diferentes dentro da gente. O otimismo ele vai prever a minha longevidade, enquanto minhas sensações positivas de agora, vamos chamar a academia de positive affect, mas as emoções positivas de agora preveem muito mais o meu sistema imune de agora. Óbvio que normalmente as pessoas que são muito otimistas também estão se sentindo melhor agora, por isso que tem um monte de overlap nesses estudos, mas a gente consegue ver essa diferença.